Queridos alunos, queridas alunas, aqui estamos nós na nossa terceira aula. Como os cantos são 6 e nos faltam 4, nós vamos fazer um intervalo para podermos ler, entender e contemplar 2 cantos do paraíso. Não se preocupem que nós introduziremos alguns momentos de descanso para que a aula não fique por demais cansativa. Eu prometi a vocês que começaria hoje falando um pouco da poética de Dante, ou seja, particularmente de como funciona tanto a divisão silábica, rítmica e rímica da comédia, tanto quanto o sentido de cada figura, tá? Então, eu vou resumir isso para vocês. Conforme vocês já devem ter visto, se trata de um ritmo decassílabo com 3 acentos. E Dante achava que esse tipo de ritmo corresponde ao da cadência do linguajar humano, da fala humana, particularmente no vernáculo, ou seja, no italiano antigo que ele utilizou, né? E o sistema da terza rima, excogitado por Dante, ou seja, A, B, A, B, C, B, C, D, C, vocês vão acompanhando essas rimas nessa disposição. De acordo com Dante, também é o sistema que mais convém para a fixação na memória. É interessante isso, né? Sempre há estudos por baixo de qualquer decisão de Dante, né? Então, ritmo decassílabo triacentuado e terza rima, ABA, BCB, CDC e etc. As palavras, mesmo no momento da maior delicadeza, acertam sempre no alvo. São palavras assassinas. Não há palavras gratuitas na comédia. Todas elas são medidas, comedidas, milimetradas e acertadas. O tom da comédia é sempre elevado, mesmo nos momentos de maior bestialidade. É um tom altissonante, grandioso. E o sentido é quadriforme. Prestem atenção que isso é importante. Cada figura, em geral, uma linha, mas também uma terzina, um símile, uma comparação, uma única palavra, prevêem, segundo Dante, 4 tipos de interpretação. Certo? Então, pode ser um símile, pode ser uma comparação, pode ser uma única palavra. Todas essas figuras prevêem 4 tipos de interpretação. A interpretação literal, a interpretação moral, com critério de juízo quanto aos dois conceitos e do bem e do mal, certo? Moral implica sempre o juízo, bem ou mal. Terceiro, sentido alegórico, ou seja, uma verdade escondida sob uma mentira. Como dizia Dante, veritate ascosa sotto bella menzogna, quando se refere à história sagrada, onde a natureza imita Deus. Então, alegórico é a verdade escondida sob uma capa mentirosa. E anagógico, sentido anagógico. Esse é um sentido novo, né, ao qual já me referi, que é o seguinte: é um suprassentido, ou seja, quando a realidade terrena deve ser considerado símbolo das coisas divinas às quais a alma deve tender. Ou seja, deve haver, então,
uma realidade terrena descrita, uma transcendência para o alto, para o divino. Eu vou ler como Dante define esse sentido anagógico no seu Convívio, livro 2, capítulo 1. Eu vou ler em italiano. Questo è quanto spiritualmente si espone una scrittura, la quale ancora si avvera et si andio nel senso literale, per le cose significate, significa delle superne cose dell'eterna gloria. Bom, ele diz então que, não é? Embora essa escritura apareça como verdadeira no sentido literal, remete às coisas supernas, às coisas superiores da glória eterna, tá? Então, tem que haver um suprassentido quando a realidade terrena é descrita, mas ela deve ser considerada símbolo das coisas divinas às quais a alma deve tender. Esse é o sentido anagógico, tá? Já apareceu um exemplo, nós tivemos ocasião de falar dele na aula passada. Então, eu vou dar um exemplo aqui dessa quadripartição de sentido, analisando a abertura mais famosa do mundo, né? Que é a primeira estrofe da comédia. Quer dizer, as correspondências, vocês vão ver que são ponderadas e as informações se respondem, se completam e jamais se contradizem. A leitura da comédia, enquanto totalidade, é imprescindível para tornar a compreensão das partes cada vez mais consistente. É pena que a gente não possa ler toda a Divina Comédia antes de analisar capítulos, cantos ou trechos separados, né? Mas vocês poderão ler por sua conta, não é? Tendo vontade, vocês têm, tanto em italiano, com certeza, quanto em português, uma série de notas, uma série de explicações que permitem a vocês compreenderem de forma mais ou menos completa o que se trata. Então, a pregnância de um acontecimento mede-se a partir do fim. A montanha adquire o próprio nome quando Dante e Virgílio sobem nela. Vindos do inferno, o significado da palavra lonza, que é uma espécie de guepardo que aparece no começo do inferno, só se conhece mais tarde, quando Dante fala dela em relação à fraude e etc. Essa é uma explicação que Charles Singleton deu no livro dele chamado Dante na América, que consta na bibliografia. E foi citado por Dante della Terza, também constando da bibliografia que vocês receberam na pasta correspondente às aulas. Então, eu disse a vocês que nós vamos começar por esse começo da comédia, que é nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. Então, nel mezzo del cammino di nostra vita, literalmente significa na metade da duração de nossa existência. Embora normalmente se pense no número 35, pois a vida média do homem era considerada de 70 anos, estão implicados também o número 33, 34, que é a idade com a qual Cristo foi morto, e o número privilegiado da tradição medieval, respectivamente. Então, Cristo morreu com 33 anos e o número privilegiado da tradição medieval era 34. O purgatório e o paraíso têm 33 cantos. O inferno tem 34. Isso sem contar a importância do número 3 e seus múltiplos, que comparecem na comédia, segundo o conhecimento hermenêutico alquímico também familiar a Dante. O sentido literal não é a figura em si, mas o que está nela figurado tropologicamente e parabolicamente, isto é, o que a figura significa. Aqui
observação de Marchese, que também está citado na bibliografia. Então o sentido literal, ele vem acompanhado do sentido tropológico, ou seja, o sentido das figuras, dos tropos, e parabolicamente, ou seja, da parábola, da transposição da figura terrena para uma figura mais elevada. Há, porém, um elemento visual na comédia desligado de qualquer cerebralismo. Tá? Um elemento visual direto, ligado apenas aos sentidos, que fica pairando acima de qualquer interpretação. O meio de uma estrada, o meio de um caminho e o elemento do som. Então, no meio do caminho, leva vocês a imaginarem uma estrada, uma senda, um caminho, uma trilha, visualmente. E o elemento de som que sugere a caminhada. Qual é o elemento de som? É nel mezzo del cammino di nostra vita. Mezzo cammino di nostra vita. Você vê a alternância cadenciada de M e N, certo? Então, nel mezzo del cammino di nostra vita. Quer dizer, para Dante, a palavra é música, é ritmo e é timbre. Prestar muita atenção a isso quando se tratará de conferir também com a tradução do Haroldo. A tradução do Haroldo também é música, ritmo e timbre, não apenas melodia. Ao mesmo tempo em que Dante se refere a um tempo concreto para o início do poema, que pode ter sido 25 de março de 1300, segundo o calendário florentino que computava os anos a partir da anunciação de Maria Virgem, e não a partir do nascimento de Cristo. Ou então, no dia 8 de abril de 1300, que seria Sexta-feira Santa, de acordo com o calendário nosso usual. Por que ele usa o possessivo nossa, nel mezzo del cammino di nostra vita? Por que ele usa esse nossa em português? Porque o possessivo nossa leva a pensar em um tempo coletivo e convencional. Interpretando nostra vita anagogicamente, ela pode ser vista como contraposição a outra vida no além, certo? Olha que interessante esse exemplo da transposição do literal para um anagógico. Natalino Sapenho, que também está na bibliografia, acrescenta que esta fórmula utilizada por Dante nel mezzo del cammino di nostra vita responde a um propósito artístico, porque confere à abertura do relato uma entoação elevada, de caráter bíblico. Isaías, citado, dizia: Ego dixi, in dimidio dierum meorum vadam ad portas inferi. Eu disse, na metade de meus dias, eu irei às portas do inferno. Já a interpretação moral e alegórica, sempre segundo Natalino Sapenho, citando, absorve a vicissitude particular do personagem Dante e a projeta sobre o fundo do destino comum a todos os homens. Com dramaticidade, com dinamicidade, vastidão de horizontes mentais e de conceitos rigorosos, infinitas gamas de tonalidade e de liberdade expressiva, estilística e linguística, vão acompanhando o cânone medieval da adequação da forma à matéria, ao conteúdo. O que faz a comédia? A comédia articula a prosa filosófica, a epistolografia, o lirismo cortês, as rimas vulgares e as rimas petrosas. Quanto ao léxico, a comédia vale-se de todos os aportes da tradição literária, dialetismos, idiomatismos, latinismos, grecismos, neologismos, termos técnicos e termos científicos, com violência e suavidade, com empenho moral e polêmico, com êxtase intelectual. Então agora, conforme eu disse a vocês,
Vamos fazer o primeiro intervalo, porque nós vamos entrar no canto 14º. Como o canto 14º não é tão complexo como foi o segundo, eu vou ler primeiro a interpretação parafrástica, ou seja, a paráfrase de Hernani Donato, e depois o texto em italiano comparado com o texto do Haroldo. Vamos então fazer o primeiro intervalo. Até breve.